Olá pessoal, então a gente está vendo aqui nossa aula teórico-prática, né, de células contráteis. Então essa aula ela vai ocorrer depois que vocês fizerem então assistirem a aula de potencial elétrico da membrana. Como a gente vai trabalhar aqui, vai ser só uma parte mais voltada para a estrutura, nós vamos ver células contráteis, que são então essas células responsáveis pela contração muscular, que estão relacionadas com o papel de potencial elétrico nas membranas. Muito bem, nosso primeiro material, então, vocês vão observar a célula muscular lisa no intestino. Lembrando que vocês vão ter que sempre utilizar ou software Anatomlab Histology, ou então algum dos sites de Atlas Virtual que a gente falou. Bom, o que a gente observa nessas células musculares lisas no intestino? A primeira coisa, no intestino a gente tem células de musculatura lisa, que são células de mecanismo de contração que é involuntário. Então essas células, quando elas se contraem, elas são diferentes das outras células que a gente tem no músculo esquelético cardíaco, elas não têm a presença de estrias. Então os elementos contráteis dessas células fazem com que a contração ocorra, diminuindo a célula. Então ela se diminui de uma maneira inteiriça. E aqui a gente tem uma outra característica que é a forma dessa célula. Ela tem aqui um formato chamado de fusiforme, como se fosse uma folha. Então, vocês vão ver uma célula fusiforme, que ela tem mais ou menos essa característica. E outro ponto importante também desse tipo celular é que uma célula muscular ela tem um núcleo só. Então, cada célula ela tem um núcleozinho só. Aonde que vocês vão achar essas células musculares, Aqui a gente já viu essa imagem, vocês já viram a lâmina de intestino. Então a gente tem logo abaixo ali das vilosidades, a gente tem uma lâmina de musculatura. Então essa primeira camada muscular é onde vocês veem essas células musculares lisas. Ok? Lembrando sempre de colocar a coloração da foto, o aumento aproximado e identificar as estruturas. Então vocês podem colocar célula muscular lisa, identifica o núcleo também, coloca o nome do formato dela, célula fusiforme. E o segundo material que a gente tem aqui é a célula muscular estriada da língua. Então na língua a gente vai ter já uma organização desses músculos em fascículos, Então, vocês já devem ter visto isso lá na anatomia, Então, a gente tem aqui o epimísio, que é formando aqui nessas camadas maiores de feixes musculares. Você tem ali o perimísio e você tem o endomísio que está recobrindo aqui uma célula muscular. Então, dentro desse endomísio, você vai ter a fibra muscular. E a fibra muscular, por sua vez, é uma célula muscular composta por várias miofibrilas. Veja, essa célula muscular, essa fibra muscular também, aqui a gente já vê que ela tem mais de um núcleo. Então, células musculares, elas são plurinucleadas, ok? E o que é interessante dessa musculatura da língua é que você consegue observar tanto feixes de musculatura longitudinais, que são esses daqui, quanto feixes de musculatura transversais. Então, nessa imagem aqui que a gente tem um aumento um pouquinho maior, eu tenho aqui musculatura longitudinal e musculatura transversal. O que vocês vão observar nessa lâmina? E também vou fazer o upload da foto de vocês, identificando uma fibra longitudinal, uma fibra transversal, a presença de núcleos e a presença das estrias, que são essas ranhuras que a gente tem aqui na célula. Então, as estrias, elas nada mais são do que essa interposição aqui dos elementos contráteis. A gente já vai ver isso em outras aulas, o que são esses elementos aqui, que são a actina e a miosina. Então, onde você tem essa sobreposição deles, você vê aqui a miofibrila com uma coloração mais escurinha. E o terceiro material, a musculatura estriada cardíaca, que ela é um pouquinho diferente dessa última que a gente viu. Nessa lâmina que vocês vão observar, obviamente, então vocês vão pegar o cardíaco, a gente está falando de coração.
Então vocês vão escolher no Anatlab Histology uma lâmina de coração e vocês vão ver ali a mesma coisa. Vocês vão ver as miofibrilas, vocês vão ver células nucleadas. Aqui a gente vai ver só em corte longitudinal. Vocês vão identificar as estruturas, mas eu quero que vocês identifiquem uma segunda estrutura aqui, que são os discos intercalares. Esse disco intercalar ele é importantíssimo para a célula, porque ele vai ser rico em complexos juncionais para a célula. Dentre eles, aqui o que a gente tem de junções do tipo comunicantes, que vão permitir, né, essa passagem. Então, isso aqui a gente vai explorar um pouquinho depois, numa questão teórico-prática, ok? Então, são esses os tecidos que vocês vão ver, né? Boa prática a todos. Até logo, gente. Tchau, tchau.